termos chegado até aqui, o Senhor nos guardou até esse momento. Te agradecemos pelo privilégio que é nos reunir, mesmo que de forma online, para estudar a sua palavra. Te damos graças Amém. porque sabemos que há lugares onde isso não é permitido, nem de forma remota. Te damos Amém, graças, Jesus, Pai, louvado, Senhor. te pedimos que, acima do intelecto, o Teu Espírito Santo conduza essa aula, que cada um venha compreender aquilo que o Teu Espírito tem para nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém e amém. Então, a gente está nesse módulo, né, igreja, só para a gente continuar da onde parou, falando da grande comissão, né? Nós estamos aí há 35 semanas já, né? 35 aulas nós já tivemos, só falando da parte negligenciada, né? Não estou dizendo que nós esgotamos, não. Nós estamos falando e está longe de acabar, mas eu estou dizendo assim, da parte negligenciada da grande comissão, né? A parte de Marcos 16, eu vejo que vai bem, e a de Mateus 28 não vai bem, né? Que é ensinando, né? Fazendo discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todas as nações, ensinando a guardar, né? A fazer todas as coisas que eu tenho ordenado. E as igrejas, assim, não só pararam de fazer, como de ensinar. Essa é uma grande verdade, que a gente aqui, né, tem que sempre se colocar numa parte do remanescente do Senhor e ver o que ele trouxe, disse para fazer e o que está sendo feito. E eu acho que se a gente for sincero e honesto conosco e com a Bíblia, a gente vai ver que a grande maioria das igrejas, e é o que eu conheço, não conheço muita, mas graças a Deus aí conheço várias, estão longe, porque deixaram de falar essas coisas aqui, né? Deixaram assim de fazer e de ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, né? E aí a gente entra no livro de Mateus, né? A gente falou todo o sermão do monte e chegamos aí no Mateus 25 e 26, né? E aí começaram a falar dos últimos dias, né? E perguntaram de três coisas, né? Entendendo o tempo, a dispensação, o milênio. E aí Jesus falou que vocês, quando vocês verem essas coisas, vocês vão ver que está próximo, né? Mas não deu exatidão. E no 36 ele diz assim, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, né? E aí eu terminei a aula passada dizendo isso, né? Que muitos já até declararam a data, né? Fizeram aí, escreveram isso, né? Falaram, tal, já anunciaram muitas denominação e essas coisas, né? Que o povo de Deus acaba fazendo, né? Vê que não, cara, vocês ninguém sabe, né? Respeito do dia ninguém sabe. E aí as denominações vão fazendo essas coisas e cai naquele texto que a gente leu de 2 Pedro 3,3, né? Que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombarias, né? Andando sobre as suas próprias vontades, dizendo onde é que está a promessa da vinda, sabe? Tirando sarro mesmo dos cristãos por não levarem a sério a palavra de Deus. Né? Tá falando assim, ó, aquele dia e hora ninguém sabe. E aí os caras começam a anunciar o dia e a hora, né? E aí dá margem para esse texto de 2 Pedro, né, 3:3. Então, assim, e esse texto, esse último versículo que a gente leu na aula passada, né, eu queria também gastar um tempinho aqui nisso, falando assim que ninguém sabe, nem os anjos do céu, né, nem o Filho, senão o Pai. Então, de novo aqui, igreja, nesse contexto aqui, está falando da humanidade de Jesus, ok? Isso tem que ficar claro para a gente, porque ele estava com o Pai, sempre esteve, né? Desde a eternidade passada, sabendo todas as coisas, né? Mas quando ele veio para a Terra, ele se esvaziou, a gente lê isso, né? Prova é que ele chegou na figueira para ver se tinha, né, o fruto. Ele aceitou as limitações humanas para nos salvar, né? E de não saber todas as coisas.
mas agora no céu ele é igual ao Pai, ele sabe todas as coisas, ok? Só para a gente estabelecer, Jesus é 100% Deus, tá bom? E aí ele continua, né? Ó, pois assim, eu estou no verso 37, tá? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem, né? Será a vinda do Filho do Homem. Hoje a gente vai poder usar o nosso preletor com esse vozeirão. Aí deixa ele terminar com a minha, porque eu vou ficar lendo aqui com a minha voz de carniça aqui, ele com o vozeirão economizando. Vamos ler os textos, hein, Marcão? Ajuda nós aí. Então, assim, aqui está dizendo assim que o juízo vai vir de repente, né? E não vão perceber pela dureza do coração, principal motivo, tá, igreja? Como naquela época, coração duro. Da mesma maneira que foi, né, nos dias de Noé, eles não estavam nem aí. Isso quando está falando assim, comiam, bebiam, sabe? Tipo vida hedonista e tipo casa e dá esse casamento. Então, casa, separa, tem o direito de ser feliz, sabe? Longe do que a gente faz hoje, né? Então, assim, a dureza do coração vai não deixar perceber, né? Eles viram Noé construindo, Noé anunciando, né? A Bíblia chama de Noé de pregador de justiça. Usa esse título para ele, né? Eles viram os animais, né, chegando e não perceberam, né? E não escutaram Noé, porque como não estou vendo chuva, né? Deixa eu continuar aqui com a minha vida aqui, né? E aí, de repente, né? E aí continua no verso 40 e 41, quem pode ler? Dri, lê você aí, eles Eu estão leio. terminando de comer. Então, dois estão. Volta, 40. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. É. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então, assim, alguns, né, esse texto fala, observar, outros ficarão, alguns serão julgados e outros escaparão, tá? Muita gente usa esse texto para falar de arrebatamento secreto, que na Bíblia não existe isso, né? Isso é coisa recente aí de Hollywood e dos. Então, assim, não sabemos o dia nem a hora, mas a gente pode fazer algo, porque ele fala para a gente ficar alerta. Então, assim, estarmos alertas, porque a gente não sabe que o Senhor está voltando. Então, qual que é o ensino? Estar pronto o tempo todo. Viver uma vida de prontidão, né? Como se ele chegar, eu estou pronto. Viver dessa maneira, esse é o que ele está dizendo aqui. Lê até do 42 ao 44, Tá. por favor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, aqui, né, ele está falando assim, ó, o conselho é para a gente vigiar, não é? Porque já que a gente não sabe, a gente vai vigiar. E aí ele fala para a gente considerar isso. Ele está falando assim, ó, se um pai de família saber que hora que vem o ladrão, ele não ia vigiar, ou ele deixaria, né, que entrasse na casa dele. Ele ia vigiar, né? Então esse é o recado dele, né? Ó, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Então, se o ladrão marcar que vai entrar em casa, você não vai estar esperando ele, você não vai deixar ele entrar, né? Então, assim, por que que para a gente, que é a igreja também confunde um pouco. Para nós, igreja do Senhor, não será como um ladrão.
porque a gente não anda nas trevas, a gente anda na luz, né? O texto de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do versos 2 a 3, fala isso para a gente. Se alguém puder ler, 1 Tessalonicenses 5, de 2 até o... Não, desculpa, de 2 até 8. Vamos ler todo até a couraça, melhor. Aí. 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 8. Do 2 a 8, por favor. 2 a 8. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, aqui, a Ju leu para a gente, bem claro, se vocês forem ver, do 4 ao 6, né? Ó, irmãos, para nós, não. Nós não estamos em trevas para que esse dia apanhe de surpresa como ladrão, entendeu? Ele está explicando, aquilo lá é para o mundo, né? Vocês são filhos da luz, filhos do dia, não são da noite nem das trevas, tá? E aí ele fala assim, dá um conselho, para a gente não dormir como os demais. Pelo contrário, vigiar e ser sóbrio, né? Então, assim, a gente não vem, para nós não vem como ladrão, porque nós já pertencemos a ele, né? Ele está comparando isso para os não crentes que andam em trevas, né? Para nós que andamos na luz, nós não seremos apanhados de surpresa, né? De supetão. É só a gente manter a vigilância no que ele falou, né? Ó, por isso que ele fala no 42, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês, né? E aí no 45, ele fala assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? Então, assim, isso aqui que ele falou, igreja, é para o servo que é fiel e prudente, né? Ele que está falando aqui, ó. Quem, pois, o servo fiel e prudente? Duas qualidades ele lista aqui, né? E que ele espera essas qualidades nos seus servos, fidelidade e sabedoria, né? Então, esses que são fiéis e aprenderam a gerenciar as coisas do Senhor, é o que ele está falando assim, ó, quem, pois, né? Servo fiel e prudente, aqui o Senhor deixou encarregado dos demais. Olha o encargo da igreja, né? Dos mais maduros, daqueles que aprenderam a gerenciar as coisas. Quando eu falo as coisas, é assim, o nosso tempo, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, nós aprendemos, né? E uma vez que você aprendeu e está andando, né, com fidelidade e prudência, com sabedoria, você cuida dos demais. E aí fala assim, ó, dar o sustento ao seu tempo, né, para os outros, né? Então, assim, o alimento no tempo apropriado. Sabe o que ele está falando? Vamos cuidar, né, dos outros servos, dando esse sustento, esse alimento no tempo certo. A hora que precisar, vai estar lá. E aí o Senhor está fazendo aqui uma pergunta para a igreja. Quem ele pode encontrar assim? Não é? Ó, quem, pois, né, quem é? Ele fala. Então, quem que ele pode encontrar? E aí no 46 ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo isso, que ele está falando, né? E aí ele continua no 47, ó, em verdade eu digo que confiará todos os seus bens. O Senhor está falando isso, né? Ó,
lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser comigo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados, né? E aí, assim, o que quer dizer esse espancar, né, os companheiros? Ele está contrastando aqui o verso 49, né? Sustento a seu tempo com o espancar os seus companheiros, né? Então, assim, como que a gente está entregando esse alimento? Pregando, né, essa boa nova, essa verdade. A gente está entregando o alimento a seu tempo, ou como ele diz aqui, estamos espancando os irmãos? É o que o senhor está perguntando aqui, né? Porque é assim, né, igreja? Por mais dura que seja a palavra, ela deve sempre nos desafiar, sabe? Nos provocar para a mudança, né? Nos confrontar para que a gente cresça nela, né? Quando a gente tem que glorificar o Jesus no irmão, né? Que ele cresça naquilo. Então, por mais dura que ela seja, é sempre para confrontar para que haja um crescimento, para alimentar aquela pessoa, não para matá-la, né? E aí no 50 e 51 ele fala assim, ó, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá lhe aplicar um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, assim, aqui ele está alertando o perigo da gente estar espancando ao invés de alimentando, sabe? É o que ele está trazendo esse paralelo para a gente, né? Por isso que a gente precisa sempre buscar aquelas duas qualidades, né? Servos fiéis e sábios, né? Ter prudência nas coisas, né? E aí do capítulo 24, do 42 até o final do capítulo 25, ele explica para a gente como estar pronto, né, para o dia do Senhor. Ele começa a explicar isso, né? Todo o foco desses textos é para a gente estar pronto. E a grande maioria dos livros que são escritos aí, né, no meio evangélico é só falando dos sinais, não de estarmos prontos. Mas não é isso que ele está focando. Ele está focando para a gente estar pronto, né? As pessoas até enriquecem com esses livros aí, agora achei a chave do Apocalipse e tal. Mas o ponto que Jesus está falando aqui não é sobre conhecer os sinais, igreja. É a gente estar pronto, independente do dia. Pode ser amanhã ou daqui a 10 anos eu vou estar pronto. Entendeu? Não apenas sabermos os sinais, é estar pronto para a vinda, né? E aí no capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas, né, para a gente estar pronto, e aí ele vê diferentes aspectos, né, igreja? Na nossa vida interior, ele começa no verso 1, né? Essa parábola todo mundo conhece, né, as das 10 virgens. Se alguém puder ler Mateus 25, de 1 até o verso 9, para a gente ver isso aqui que Jesus está falando, é para a gente estar pronto, mas ele está falando num aspecto da nossa vida interior. Entendeu? Pode Mateus ler? 25, amém. De 1 até o 9, por favor. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam:
Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Então, aqui, o Alan acabou de ler para a gente aqui no verso 5, né? E como o noivo estava demorando, então o noivo demorou, não veio logo, né? Demorou. E aí, à meia-noite, né? Eis o noivo. E aí as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as 10 virgens estavam com as lâmpadas acesas, né? E aí, as imprudentes, né? O Alan deu para a gente que disseram para as prudentes, ó, dá um pouco aí que vocês trouxeram, porque as nossas já estão se apagando. Mais uma vez confirmando que estavam com as lâmpadas acesas todo o tempo, às 10. Só que agora estava apagando de 5 já, né? Então, e de novo, está falando de noiva, nós estamos falando de crente, tá? Não estamos falando do mundo, né? Estamos falando de noiva. Não eram prostitutas, né? Porque a Bíblia também faz esse paralelo, né, com a Babilônia, mas aqui não, aqui é noiva. E estavam com as lâmpadas queimando. Mas o que estava faltando para essas 5 aí? Pediram um pouco de óleo. Estava faltando o quê? Óleo na vasilha, né? E aí, no 9, as prudentes responderam para ela assim, não, porque vai faltar para nós como para vocês. E aí fala para ela o que elas tinham que fazer. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Falando assim, não é de graça. Há preço a ser pago. Entendeu? Não é vai lá e pega, é compre. Não é de graça. E Jesus disse para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, né, a carta para Laodiceia, que aconselho vocês comprar ouro de mim, refinado. Né? Depois vocês vão lá no texto, né, comprar dele, não é pegar de graça, né? É comprar. Veste branca, né? Colírio e etc. Então, assim, significa, igreja, que a gente tem que pagar preço. Ok? O perdão dos pecados é de graça, é pela graça. Ninguém aqui merece. Eu nunca mereceria nada perto do que ele fez por mim. Mas ele deu de graça, perdão dos pecados. Batismo do Espírito Santo, clame a Deus, peça que você vai ser cheio. Graça também, você não precisa fazer nada para ter, ele deu de graça. Batismo do Espírito, perdão dos pecados. Mas tem coisa na vida cristã que custa, que tem que pagar preço, né? Então, alcançar a semelhança de Cristo tem que pagar preço, igreja. Ok? Não adianta se enganar. Alcançar a semelhança de Cristo custa preço, né? É que isso não é falado, né? É só o marketing vem pegar, vem receber, vem prosperar, mas aqui a gente está lendo a palavra de Deus. Custa preço, né? As 5 imprudentes, essa parábola está mostrando que se recusaram a pagar no tempo correto. Depois elas queriam, mas não deu mais tempo. Mas no tempo correto, elas recusaram. E a gente, né, que tem o filtro aí de Romanos 8, a gente tem que entender que a gente que ama a Deus e que procura viver segundo o seu propósito, né, as lutas que a gente tem, as aflições, as perdas, vão nos dar óleo para esse tempo. Entendeu? Vai custar para nós, não é fácil. Perder, ter aflição, ter luta, mas você está acumulando óleo, né, para esse tempo. Quando a gente nega o processo, né, a lição, o aprendizado, a gente continua sem o óleo. Ok? E aí no 10, né, o Alan leu até 9, ó, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele. E a porta se fechou. Então, assim, vai chegar um tempo, igreja, nós estamos no tempo onde a gente pode comprar. E glória a Deus por isso.
se a gente ainda não está comprando. Mas vai chegar um tempo que a porta vai fechar e não vai dar mais para comprar. É aquilo lá, a nossa vasilha vai estar como a gente deixou, né? E aí, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra as portas para nós. Não foi nem uma vez só, né? Tipo, Senhor, Senhor. Queriam entrar. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E o noivo respondeu, ó, em verdade eu lhes digo que eu não as conheço. Vocês não pagaram o preço, né? Portanto, ele fala, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora, né? Então, Jesus está dizendo que há um povo, né, que mesmo aqui sendo uma virgem e estando com a lâmpada acesa, no final pode ficar sem óleo. E o atraso do noivo é que mostrou que elas eram tolas. O tempo revelou, né? Porque eram virgem, estavam com a lâmpada acesa, só que no final, porque o noivo demorou, não tinham óleo. Mas no começo estava o fogo aceso lá. Agora, o quanto é que nós, nessa reflexão, a gente faz como igreja, irmãos, o quanto é que nós estamos cuidando para que o nosso não se apague, né? Lembra os 2 maiores mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo? Porque é assim, o texto é claro, né? Quando Cristo voltar, é tarde. O nosso tempo é agora, né? Não vai ser possível a gente encher a nossa vasilha. Nos certificar, né, que o nosso coração esteja sempre cheio desse amor, que lá em Romanos 5 fala que ele enche, né, o Espírito Santo enche o nosso coração, que está sempre cheio, que não haja amargura, né, porque essa parábola está falando do nosso interior, do óleo, né, que não haja amargura em nossas vidas, que não haja falta de perdão, igreja. Essas coisas são sérias, a gente não pode, a gente é um povo separado, cara. Você não pode reter, cara. Você tem que pedir e liberar, entendeu? Que não há inveja no nosso meio, ciúmes, né? Que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo e do amor de Deus, porque essa é a vasilha de óleo que vai preparar a gente. Não é o quanto eu decorei de versículo, não é as obras que eu estou fazendo, igreja. É isso, né? Essa é a vontade de Deus para o povo dele, que a gente esteja cheio de seu Espírito Santo, né? Assim como Moisés lá subiu e desceu com a lei, Jesus subiu e desceu com o Espírito. O que separava aquele povo dos outros povos? A lei. Senão era um povo igual a qualquer outro. E o que separa o povo de Deus agora da nova aliança dos outros povos? O Espírito. O Espírito, né? Devemos buscar por isso, porque é só assim, irmãos, que a gente vai estar pronto para a vinda de Cristo. Com as nossas vasilhas cheias, né? Cheio do Espírito Santo. E aí Jesus vai contando outra parábola, também na mesma, relacionado também à vinda de Cristo, né? Mostrando outros aspectos, né? Essa daqui vai falar dos dons para o ministério, na nossa vida cristã, né? Então a gente vê numa falando da responsabilidade na casa de Deus, servindo, né, o povo de Deus. A gente viu lá, né, que você tinha que alimentar, não espancar os irmãos, servindo o povo de Deus, responsabilidade na casa de Deus. A das virgens, falando da nossa vida pessoal com Deus, nosso relacionamento com Deus, né? E a terceira fala dos dons, ou melhor, da fidelidade que a gente tem com os dons que ele deu para nós, para mim e para vocês, dons diferentes. Como que nós estamos sendo fiéis aos dons que ele nos deu, né? E aí ele começa no verso 14, contando essa parábola, né, que muita gente conhece. Eu vou pedir para alguém ler do 14 até o 28,
que é essa parábola aí do homem que se ausentou, né? Se alguém puder abençoar. Fala que lê, peraí. Amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. É que tá sumindo a palavra aqui. Né? Ganhou outros 5. 17 agora, Marcão. Vamos lá. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui, né, a gente viu lá da responsabilidade da Virgem, e aqui está falando da fidelidade aos dons que ele deu, né? Então, é interessante, né, que o Marcão leu para a gente aqui, que ele chamou e confiou os seus bens. Então, os dons do Espírito são bens de Deus, não são nossos. A gente é mordomo desses dons e deve usar para a glória de Deus, né? A gente não deve usar para nossa própria glória, como muitos fazem, sabe? Para ficar famoso, para ganhar dinheiro, para ter seguidor. É usar para a glória de Deus, porque os dons são dele. Ele confiou seus bens, né? E aí ele deu as quantidades, né? 5, 2 e 1, quantidades diferentes, igreja. Ele não deu igual, né? São níveis de dons diferentes. 5, 2, 1. Deus é que escolhe. Depois passeiem lá em 1 Coríntios 12, vocês vão entender lá como funciona os dons, né? E aí o servo que recebeu 5 saiu imediatamente disso. Marcão leu, imediatamente a negociar e ganhou mais 5, né? E do mesmo modo de 2 também ganhou outros 2. E aí o servo que recebeu 1 fez um buraco na terra e escondeu, né? Então esse provavelmente usou para sua própria glória, porque assim, escondeu na terra, né, para o seu próprio bem, usou de maneira terrena. Entendeu? E aí, depois, né, de muito tempo que o Senhor voltou, ele começou a cobrar, né, o que ele tinha dado. E vocês viram que a recompensa daquele, isso é muito importante a gente entender também, igreja, daquele que ganhou 5 e do que ganhou 2, é exatamente igual? Ou seja, é 100% do que você recebeu? Você não tem que se preocupar com o dom do seu irmão.
Se preocupa com os seus, porque é 100% a recompensa do Senhor. Ele é justo. O que ele te deu, ele não vai cobrar além do que ele te deu. Agora, do que ele te deu, a recompensa é 100%, né? Então, ensinando a gente a não comparar, porque ele é que distribui. A Bíblia fala em diversos textos, conforme ele quer os dons, né? Então, em cima do que ele te deu, descansa que você vai receber 100%, né? E aí, esse que tinha recebido um, né? O que a gente aprende com ele, né? Que ele tinha um conceito errado de Deus, né? Porque ele fala assim, homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Esse é Deus? Que o Deus que eu leio na Bíblia, que eu vejo aqui, é bondoso, é amoroso, é compassivo, é misericordioso, é compreensivo, é perdoador. Então aqui ele está dando um alerta para a gente, que quando a gente não conhece a Deus como ele é, a gente pode estar desperdiçando os dons que ele nos deu. Tá? Quando a gente não conhece Deus como ele realmente é, a gente está desperdiçando os dons que ele nos deu. A gente precisa ter o entendimento correto de quem é o nosso Deus e nosso Pai, né? Pois a Bíblia mostra ele como um pai amoroso, né? E aqui, colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, né? Então, se a gente quiser ter efetividade, né, nos nossos serviços e a gente está prontos para o dia do Senhor, a gente precisa conhecer Deus como ele é, ou seja, conhecer a natureza de Deus verdadeiramente, sabe? Ter um relacionamento pessoal, para não ouvir, não conheço vocês. Não adianta alguém escrever uma redação de quem a Adriane me dá. Me conheceu, né? Eu conheço a Adriana, não conheço o que falaram dela. E Jesus está falando assim, não conheço vocês. Falou para as virgens, né? Falou para os outros também. Nós vamos chegar lá, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Deus não é isso que ele disse, né? Esse legalista severo. Então, muitas pessoas, igreja, esse é um negócio até sério na igreja, não usa a totalidade dos dons por não conhecerem totalmente Deus, né? E aí o Marcão terminou, porque todo o que tem, mais será dado. Olha o que é usar, né? O que ter aí. Mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, veja o resultado final, né, igreja, da gente não usar o que Deus nos dá. Olha a nossa responsabilidade, né, de responder a Deus pela vida e pelos recursos que ele nos deu. Cada um aqui nas matelinhas pequenininhas do meu celular, incontáveis dons, incontáveis. Então, além da vida, ele deu os recursos e dons. E nós temos essa responsabilidade de responder a ele por isso, né? Então, o ponto aqui é que todos ganhamos algo, sem exceção. Deus é justo. A gente não, ele é justo, né? A justa justiça só vem dele, né? Então, assim, qual que é a nossa fidelidade ao que ele já nos deu? Não é aquilo que você quer, é o que você já tem. O quão fiel você está tendo com aquela habilidade, com aquele dom que ele te deu. E você sabe que ele te deu, né? Então, assim, quanto mais a gente usar com fidelidade o que ele nos dá, mais a gente vai receber dele. Porque ele fala assim, todo o que tem, mais será dado. E ainda não termina aí, fala assim, e terá com abundância. Entendeu? Então, o seu dom, quando você flui nele, você edifica o corpo, né? E você recebe mais, para fluir mais no seu dom.
né? Terá e terá em abundância. Então, aqui ele falou 3 parábolas, né? Falando para esse final aí, a do servo, né? Fiel e servo mau, as das 10 virgens e essa dos talentos. E aí ele entra no 31, falando do julgamento. A Adri está falando de tempo, mas acho que a gente consegue ver até esse julgamento aqui, amor. Quem pode ler do verso 31 até o verso 40? Não. Vamos primeiro parar no 40, vai. Alguém pode ler para a gente? Hoje a gente deu um up, o Marcão já deu uma de narrador, o Alan. É bom ter umas vozes masculinas aí também. Ó. Quê? 31? Peraí. 31 lá? Desculpa. Do 31 31 até até o o 40, 40. por favor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Então, aqui, né, para a gente ir rápido aqui, está falando assim, que quando ele chegar, ele vai separar uns dos outros, né? Como o pastor separa a ovelha dos cabritos, né? Quando a Bíblia fala, igreja, ovelha e cabrito, as ovelhas se referem aos filhos, ok? E os cabritos, os que não são, tá? Tá falando isso, né? Então, assim, ó, no 33, né, a Ju leu aqui, ó, vai separar um dos outros, no 33 ele vai falar assim, ó, coloca as ovelhas direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei, né, no 34, vai vir e dirá aos que tiverem à sua direita, a quem? As ovelhas, ok? Então, aqui, para as ovelhas, para os filhos. Venham benditos de meu pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1. Já tinha um reino preparado para alguns, para os filhos, né? Não é para todos. E o que ele separou? Ó, as ovelhas aqui, ó, para a direita, né? Ó, o rei dirá, quem estava na direita? As ovelhas, né? Então, é para aqueles que usaram as suas vidas de maneira peculiar, aceitaram, responderam ao chamado, né? E aí ele fala assim, ó, porque que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram, eu estava nu, vocês me vestiram, né? Começaram a falar, e os justos, né, que está falando aí as ovelhas, os filhos, falaram assim, quando que a gente viu o Senhor forasteiro, hospedamos, nu, quando que a gente viu o Senhor, né? E a gente foi visitar, e aí o rei respondeu, quando vocês fizeram para um desses pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, essa é legal, essa metáfora de corpo, né, que Jesus sempre usava. É tipo assim, se você colocar uma coisa na minha mão, não é só para a mão que você está dando, é para o corpo, né? Você bota um alimento aqui, se ficar na mão, vai servir alguma coisa para o corpo, né? Então, é nesse sentido, né? E ele não está falando aqui, igreja, de trabalho social, tá? A gente não pode confundir, tá? Não estou dizendo que a gente não precise fazer, não deva fazer, não é isso. Mas se aqui te falando de trabalho social, então a gente fala que aquele que está fazendo trabalho social está salvo e o que não faz está perdido.
Então não é isso, né? A gente precisa ser honesto com as escrituras, porque ele está falando assim, ó, em verdade, né? Ele está reforçando, eu digo para vocês que sempre que fizerem um desses meus pequeninos irmãos, entendeu? Do lado das ovelhas, pequeninos irmãos. Então, não se trata de trabalho social, ajudar os carentes, necessitados, né? Essas coisas todas que a gente faz, a gente manda para o sul, mas não é isso. Aqui ele está dizendo, os pequeninos irmãos. E ele também definiu quem são esses, né? Anteriormente, porque ele falou assim, ó, aquele que faz a vontade do meu pai são os meus irmãos, porque você pode ficar na dúvida, mas quem que é meu irmão? É aquele que faz a vontade do pai. Esse é seu irmão, né? No caso de Jesus, ele estava lá falando para os discípulos, né? Vocês estão fazendo a vontade do meu pai? Vocês estão, então vocês são meus irmãos, né? Então, e não quer dizer que Deus não se importa com todos, não é isso, mas ele não está se referindo a isso, né? Gálatas 6:10 fala que quando a gente tiver a oportunidade de fazer o bem para todos. E aí continua, mas principalmente, né, para a família da fé, né? Gálatas 6:10. E aí, a Ju leu até o 40, onde estava falando das ovelhas, dos filhos. Aí agora o rei vai dizer para os que estão na esquerda, quais são? Os cabritos, entendeu? Separou, lembra lá? Separou cabrito e ovelha, falou para as ovelhas, agora vai falar para os cabritos. Ju, você pode ler do 41 ao 46? Por favor? Ora, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aqui a Ju acabou de ler, né, no verso 46 aqui, ó, do mesmo jeito que a gente tem a vida eterna, a gente está lendo aqui castigo eterno, tá? Porque tem umas teologias meio esquisitas, inferno não existe, diabo é invenção da psique e essas coisas, e aqui Jesus está falando assim, ó, esses daqui vão para o castigo eterno, e outros para a vida eterna. E veja o contraste, né, de Mateus com Mateus 7, né? Porque ó, no 25:37, os justos perguntarão, né? Quando foi que vimos, né, o Senhor com fome, demos de comer e tal? E quando é que a gente viu o Senhor forasteiro e hospedamos? Então, os justos aqui são aqueles que não ficam fazendo a contabilidade daquilo que estão fazendo para o Senhor, sabe? Tudo que eu fiz aqui para o Senhor, eu estou aqui, ó. Pô, eu fiz isso, eu fui lá, eu preguei, eu fiz aquilo, eu tal, eu não sei o quê. Os justos aqui são aqueles que não lembram dessas coisas, sabe? E fazem por gratidão. Não tem essa, né? O Senhor é que lembra os justos do que eles fizeram. É o contrário. E a Ju leu aqui o texto, né? Dos que não são justos, né? E é o contrário, né, daquilo. Mateus 7:22, lembra que fala assim, que muitos virão naqueles dias e vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos no seu nome, expulsamos o demônio, nós fizemos um milagre, coloca a lista, né, de coisa que fez, e o que o Senhor responde para eles? Esses que guardaram tudo o que fizeram para o Senhor. A Bíblia fala assim, então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. É o que ele fala, né? Então, aí a reflexão para a gente, igreja, é como nós estamos nisso, né? Guardando todas as coisas que a gente está fazendo para o Senhor, ou que já fizemos para o Senhor, né? Com a cadernetinha cheia, né?
a gente está lá como Mateus 7:22, no seu nome a gente fez isso, eu fiz aquilo, fiz culto, fiz vigília, fiz seminário, fui evangelizar. Ou está como Mateus 25:37, né? Que os justos perguntaram para o Senhor, mas Senhor, quando que a gente fez essas coisas? Quando que a gente fez? Então, assim, que o Senhor nos ajude a fazer sempre o bem, esquecendo o que a gente fez, sabe? Para a gente estar pronto verdadeiramente para o dia do Senhor, né? E aí, como a gente estourou aqui, eu não vou entrar em Mateus 26, deu certinho, que aí eu entro em Mateus 26 na semana que vem, porque quando ele acabou de proferir, né, essas palavras, ele falou da crucificação dele. Então, isso é bem legal a gente ver isso, né, como os religiosos daquela época já agiam, né, e continuam agindo, e Jesus fala sobre isso. Então, a partir da semana que vem, a gente começa em Mateus 26. E aí hoje eu só vou colocar um versículo aqui e já vou mandar para vocês todos esses textos que a gente leu e o esboço da aula, tá bom? Obrigado pela leitura masculina. Valeu, Marcão. Marcão nunca vem a passeio, né? Ele chega, tem que usar o dom.